Tem alguém que você precisa perdoar hoje? Tem alguém que você precisa pedir perdão? É difícil, né? Essa questão do perdão é algo que é tão simples em tese, é você perdoar, né? Se você parar para pensar, você perdoar um filho, uma filha, é tão fácil. Agora, você perdoar o marido, a esposa, é mais difícil, um amigo, uma pessoa no trânsito, né? Dependendo do grau de proximidade que a gente tem, vai dificultando ou facilitando. E, no entanto, o perdão nada mais é do que você tirar de dentro de você uma dor. A dor, o perdão, ele não está na pessoa perdoada. O perdão, ele está dentro de você. Porque imagina que uma pessoa que você tenha ficado com raiva dela por alguma razão esteja do outro lado do mundo e você não a veja mais. Ela esteja viajando ou talvez tenha morrido essa pessoa. Imagina, até no caso de morrer é mais interessante. Alguém que morreu ou que veio a morrer que você não perdoou ou não pediu perdão. A pessoa nem está aqui nesse planeta mais. No entanto, aquela dor continua dentro de você. Se era para alguém que você gostaria de pedir perdão ou perdoar, você de qualquer forma está com essa angústia no peito, está com essa dor. E se essa pessoa não tinha nada contra você, né? Talvez algo que tenha acontecido ela tenha te perdoado e para ela a vida que segue foi tocar, ela pode ter morrido em paz e você está aí com essa dor. Então perceba que o perdão não é para outra pessoa, o perdão é para você. Tanto para perdoar quanto para ser perdoado. E dentro desse tema de perdão, dentro do Meditações do Marcos Aurelius, tem um trecho que para mim é um dos trechos mais bonitos que eu já li, de todos os livros, de tudo que eu já li. É um trecho maravilhoso, que ele está no livro 11. E eu li ele lá atrás, nos nossos episódios número 186, que falava como que Marcos Aurelius, né, o grande imperador, com todo aquele poder, dinheiro, fama, né, os imperadores a gente tem a ideia de que eles eram todos implacáveis, né, a gente pensa mais na linha do Nero, desse pessoal, mas vejam isso, eu vou ler para vocês aqui, de Marcos Aurelius. Ele escreveu para si mesmo, em seu diário, 9 passos fundamentais para que ele conseguisse perdoar a qualquer pessoa. Escute! Depois escute todas as vezes que você quiser perdoar ou precisar de perdão novamente, porque isso é incrível. Vamos lá, ele escreveu para si. Se alguém lhe ofendeu, leve tais questões em consideração. Primeiro, qual é a minha opinião acerca dos homens? Pois que nascemos um para os outros. E por outro ponto de vista, eu fui criado para me juntar a eles, como um carneiro ao seu rebanho, ou um touro à manada. Indo mais além, se não são os átomos, é a natureza que governa todas as coisas. E assim sendo, os inferiores existem em vista dos superiores, e estes em vista um dos outros. Segundo, observe como se conduzem à mesa, no leito e etc. E acima de tudo, a quais necessidades ou vaidades as suas opiniões e julgamentos escravizam. Terceiro, havendo motivo para agirem como agem, eles não merecem censura. Se eles cometem erros, é evidente que é sem querer, por conta da sua ignorância. Pois, de fato, nenhum homem se priva da verdade ou da justiça por querer. A menos, todos ficam indignados ao serem taxados de injustos, ingratos, avarentos e, numa palavra, nocivos para os seus concidadãos. Quarto, sendo humano e semelhante aos demais, você mesmo também comete muitos erros. E se porventura se esquiva de alguns deles, nem sempre é por falta de disposição para o mal, mas por covardia, vaidade ou algum outro vício. Quinto, não se sabe ao certo quando os homens incorrem em erro, pois muitas de suas ações, que nos parecem perversas à primeira vista, são feitas com boas intenções, ou ao menos sem más intenções. É necessário conhecer inúmeros pormenores e circunstâncias antes de poder julgar com alguma segurança a conduta alheia. Sexto, sempre que a raiva ou a aflição lhe dominarem, lembre-se de que a vida humana é como um instante na eternidade e muito em breve todos nós estaremos debaixo da terra. Sétimo, é preciso considerar que não são os atos alheios o que de fato nos aflige, mas antes a nossa opinião ao seu respeito. Assim sendo, aprende a suprimir ou modificar a opinião que formou acerca de tais atos, e logo a sua raiva irá desaparecer. Como fazer isso? Pensando que não pode realmente lhe prejudicar o que fazem os outros,
Se alguma coisa pudesse de fato lhe corromper, além do seu próprio vício, invariavelmente você incorreria em muitos maus atos, seria um malfeitor capaz de cometer muitos crimes. 8º, considere o quanto sofremos por conta de nossos próprios momentos de ira e aflição, muito mais do que pelas próprias ações que inicialmente nos irritaram ou afligiram. E 9º, quando vem do fundo do coração, quando é sincera e não faz alarde de si, você deve ainda evitar com igual cuidado tratar com revolta ou com bajulações quem quer que o tenha ofendido, pois que ambas as atitudes são prejudiciais, e conquanto seja inevitável se irritar com a vida, lembre-se de que a virilidade se encontra mais na brandura e na serenidade em meio à excitação do que nas explosões incontroláveis de raiva. Ora, aquele que se entrega à ira se compara tal como aquele que se entrega à dor. Ambos sofrem de forma submissa, sem nenhum controle da situação. E por fim, lembre-se que é loucura querer que os maus não pratiquem maldade. É como desejar o impossível. No entanto, permitir que eles sejam maus para com os outros, mas não admitir que sejam maus para consigo, é algo próprio dos nécios e dos tiranos. Gente, olha isso. Olha como esse trecho do livro Meditações é um negócio incrível. Nós não estamos falando aqui de um trecho escrito por Jesus, nós não estamos falando de um trecho escrito por Buda, por Gandhi, por qualquer grande líder espiritual que tenha vindo, né, depois de Jesus. Não estamos falando de ninguém, nós estamos falando do imperador, um cara que mandava em Roma, que participava de guerras, defendia o país, né? Nessa época o Senado em Roma vivia em guerra com os imperadores, né? Traições, mortes, assassinatos e aquela coisa toda. E ele escreveu 9 conceitos para que ele mesmo aprendesse a perdoar. Então, você que não é um imperador, né? Não tem toda essa responsabilidade, é uma imperatriz, escute novamente esse episódio. Pense a respeito de quem você tem que perdoar e de quem você precisa pedir perdão. Porque, como eu disse no início, essa dor não está na pessoa, essa dor está dentro de você. Por qual razão você quer continuar se fingindo com essa dor dentro do seu peito? Tira ela para fora, deixa ela embora. Tem uma historinha que eu acho muito interessante, já contei em algum outro episódio, de 2 monges caminhando numa estrada de terra. Chegaram numa poça de água, tinha uma moça lá querendo cruzar a poça, mas estava com medo de passar, estava com um sapato que ela não queria molhar, e os monges estavam ali de chinelo, né, para eles tanto fazia. O monge mais velho pegou essa moça, carregou ela pela poça, colocou ela do outro lado, continuaram andando alguns quilômetros ali. Lá na frente, o monge mais jovem perguntou para o ancião: mestre, pelos nossos votos, a gente não é obrigado a não tocar em mulher e a fazer esse voto de castidade sem nenhum toque a uma mulher? E o mestre disse: sim, você tem toda a razão. No entanto, eu a carreguei por poucos segundos e a coloquei do outro lado da poça. E você continua carregando até aqui. Então eu queria que você refletisse sobre isso. Quem você tem carregado com tanta dor no peito? Reescute esse episódio. E se ainda assim não for suficiente, venha para o chamado estoico fazer conosco as imersões, as meditações, para, da mesma forma que uma academia te ajuda a ganhar força muscular, a ganhar destreza, ou treinar qualquer esporte te ajuda seus músculos, sua velocidade, sua prática, para você melhorar seus sentimentos, a forma como você controla a sua mente, também é um músculo, você precisa exercitar. E dentro do chamado estoico, a gente faz isso diariamente, nossos encontros semanais e dentro da imersão. Então te convido a vir participar conosco desse grupo nosso fantástico. Te desejo um dia de abundância e paz. Meu nome é Danilo, eu sou de Santos, São Paulo, e antes de iniciar as imersões das 7 lentes, eu tinha uma grande dificuldade de realizar algumas metas, alguns planejamentos que eu tinha colocado para mim. E eu não sabia por que eu não conseguia realizar. Aí depois das imersões, utilizando algumas ferramentas que lá foram ensinadas, eu consegui visualizar melhor e saber por que eu não estava conseguindo realizar. Léo Simão, estou aqui para te agradecer por ter aparecido na minha vida, por eu ter encontrado o Instagram Meditação Estoica, por ter participado da imersão de 7 lentes da transformação e também estou passando por um momento delicado.
Eu estou com um familiar doente e o estoicismo está me confortando, está trazendo palavras onde eu posso lidar melhor com a situação. Queria deixar registrado aqui a minha extrema satisfação pelo curso. Para mim foi algo transformador. A partir dele eu acredito que eu me tornei outra pessoa. Meu nome é Cleiton Godoy, tenho 42 anos, moro aqui em Brasília. Tive a oportunidade de fazer a imersão, né, com o Léo. A imersão foi onde eu me encontrei mesmo, né? Assim, as práticas que são realizadas na imersão foram de encontro com aquilo que eu buscava há anos em terapia, por exemplo.